Deixei saudades da família guerreira. Estou voltando, sou brasileira. Deixei saudades da família guerreira. Estou voltando. Olá pessoal, muito boa tarde. É o final dos nossos trabalhos aqui no Show Rural Copavel. Um dia de vários podcasts e várias entrevistas aqui no estúdio especial que o Rally Mulheres do Agro montou no stand da Mitsubishi. Para encerrar os trabalhos hoje, eu tenho a satisfação de entrevistar a Ângela Ruiz, ela que é uma profissional do Clima Tempo, e a gente vai poder entender um pouquinho sobre as perspectivas do clima para esse ano de 2024. Primeiramente, Ângela, boa tarde, um prazer falar com você, seja bem-vinda ao podcast do Rally Mulheres do Agro. Eu agradeço muito o convite, é um prazer estar com todos vocês aqui, falar um pouquinho aqui das tendências do clima, como fica a previsão do tempo, para o produtor rural que está curioso para saber, né? Legal, essa é uma curiosidade que toda semana o produtor está muito preocupado com essa questão, sim, né, Ângela? Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, eu gostaria que você explicasse para o nosso público o que é o fenômeno Laninha e El Ninho. Bem, os dois, né? A gente fala que o El Ninho e a Laninha, o menino e a menina travessa, né? Sim. Na verdade, são dois fenômenos naturais, mas eles interferem na temperatura do oceano, né? E essa temperatura do oceano não parece, mas ela também modifica aí as pressões, todo o embasamento meteorológico, as correntes de vento e, é claro, influencia aquela estação por onde a gente está passando. Por exemplo, agora nós estamos no verão. E agora a gente está sentindo o efeito do El Ninho. O que o El Ninho faz? A característica principal desse fenômeno, o que acontece? Ele provoca mais chuva no centro-norte do Brasil e rareia chuva aqui na região sul do país. O Laninha é o contrário. Ele já provoca mais chuva seca, aliás, na região sul e mais chuva no centro-norte. Vamos de novo. O Laninha, ele provoca mais chuva no sul, seca no centro-norte. E o El Ninho é o contrário, mais chuva no centro-norte e aqui embaixo ele modifica toda essa situação. O que a gente passou, o produtor rural, que você acha que você deve recordar, os sulistas, passaram por 3 anos de Laninha. Perfeito. Tiveram problemas com períodos de estiagem, seca, geadas, mais frio. Isso são características desse fenômeno. O Laninha acabou durante aquela influência de 3 anos, a gente entrou num leve período de neutralidade e logo depois a gente veio com esse El Ninho, que é o que a gente está vendo agora, um El Ninho até forte. E a gente viu esse El Ninho provocando mais problemas na região sul. Teve produtores que mal conseguiram sair das quebras de safra provocadas pelo Laninha, até com problemas com seguro, e agora se vê nesta situação que a gente tem aí com estimativas de quebra de safra, especialmente em várias localidades da região sul. Então, esses dois fenômenos naturais, eles têm que ser monitorados de perto, não só pelos institutos de meteorologia, mas os produtores rurais, eu falo que eles têm que entender um pouquinho de previsão de tempo e de previsão de clima, que é diferente. Sim. Eu vou falar um pouquinho dele aqui para vocês. Legal. Fala uma coisa para mim, Ângela. A gente sabe que tempo quente a gente sempre teve, o calor, mas a gente teve umas temperaturas muito elevadas ultimamente, onde isso impactou já dentro da própria produtividade, né? Esses fatores dessas altas, esses níveis, né, chegamos a 40 e tantos graus aí, está ligado a algum desses fenômenos? O que nós podemos dizer sobre isso? Sim, estão totalmente ligados. Imagine que a gente está num período que é o verão. Verão é a época mais chuvosa que a gente tem no Brasil, no nosso calendário, a estação verão. Depois que o verão vai acabando, que a gente vai se aproximando do outono e inverno, as chuvas tendem a rarear, chove pouco. Então, as temperaturas, elas já são, é normal, é comum para essa época do ano já ficar alta, principalmente no Brasil Central, áreas da região Centro-Oeste, por exemplo. Quando a gente tem a influência de um fenômeno como o El Ninho, ele potencializa essas altas temperaturas, mas ele também potencializa os eventos extremos climáticos. Ele também potencializa a chuva em determinadas regiões. Às vezes chove muito numa região
e às vezes chove pouco em outra. A famosa pancada de chuva irregular. Essa semana você não estava aqui na feira? Você pegou chuva aqui na feira essa semana? Uma pancada legal, uma bacana de chuva, deu uma pancada e acabou até energia já. Não pude fazer a live com meu amigo Tejon, que estava marcado, impossibilitou a nossa live por falta de energia. Então, essa pancada de chuva que aconteceu, a atmosfera ela fica muito quente. Né? O dia amanhece já com temperaturas bastante elevadas no período da manhã. Esse aquecimento ele vai ganhando força. As nuvens elas vão se formando no céu e caem, né, precipitam com uma intensidade muito forte. Ela dura pouco período, né? Mas é intenso. Períodos assim de, às vezes, 45 minutos, 1h10, mas ela cai com uma intensidade muito forte e, às vezes, com raios e, às vezes, até com granizo. Foi o que aconteceu hoje aqui em Cascavel. Ontem choveu aqui na região da feira, fechou o céu, ficou bastante cinza, ventou bastante. Ouvimos trovões nos 4 cantos dessa feira. Hoje também choveu em Cascavel, mas não choveu aqui em cima do show rural. Choveu a 20, 30 quilômetros daqui. Mas nesse local que choveu já teve registro de algumas pedras de granizo. Mas isso é ocasionado sim. O fenômeno meteorológico El Niño e Laninha, eles potencializam quando eles, né, estão atuando, influenciando aquela estação. Eles tendem, sim, a potencializar os eventos extremos. Legal. Ângela, eu converso com muito agricultor, viajo bastante o Brasil e já ouvi muito de alguns agricultores e quero partilhar com você. Até que ponto eu posso acreditar na previsão do clima-tempo? Não um clima-tempo específico, mas do clima de uma maneira em geral. Você vê, você pega aí os aplicativos, te dão aí uma margem de 15 dias de previsão, daqui a pouco isso muda de uma maneira em geral, e você citou que o agricultor tem que estar muito ligado, né, para poder entender como se planejar nessa situação. Embora o agricultor ele tenha uma empresa a céu aberto e o clima é algo que não consegue se controlar diante disso. Mas a minha pergunta talvez seria essa questão de precisão de acerto, né, que muitas vezes existe uma previsão de uma determinada quantidade de chuva lá, 90%, essas questões, isso não se confirma, muda, não tem como se proteger com relação a isso, né, Ângela? Explica um pouquinho melhor sobre isso. Excelente pergunta. Para a gente começar a responder, é preciso saber 2 coisas importantes. Primeiro, que existe a previsão de tempo e a previsão de clima. A previsão do tempo é aquela que eu vou te falar. Olha, amanhã vai ter sol com nuvens, temperatura de 34 graus no período da tarde. Terça, outra previsão. Quarta, aí eu te dou uma previsão mais ou menos daqui 7 dias, 10 dias. Essa é a previsão do tempo. É aquela que você precisa olhar lá no seu aplicativo e falar, deixa eu ver com que roupa eu vou hoje. Perfeito. A previsão de clima é aquela que eu vou te dar uma tendência do que vai acontecer daqui 3 meses. 6 meses, 1 ano, por exemplo. Você está se preparando para casar e você quer marcar seu casamento em julho. Angela, eu quero casar em julho. Como vai ficar a previsão do tempo lá? Eu falei, não é previsão do tempo, é previsão de clima. Porque eu vou te dar uma tendência como será julho. E aí, a partir desse momento que eu te dou uma tendência, você vai fazer a sua avaliação, sua estratégia. Caso ao ar livre? Não. Alugo aquela tenda ou não? E aí, a partir desse momento, você pensa na estratégia que você vai criar, fala lá com o seu parceiro que vai colocar a lona no seu casamento e você vai atualizando essa previsão de clima e se aproximando da data do seu casamento. E aí a gente vai fazendo essa orientação para essa noiva, por exemplo. No caso do produtor rural, ele recebe a previsão do tempo daqui 5, 3, 4 dias, ele vai usar lá a estratégia. Deixa eu ver aqui qual que é a previsão para hoje, como que eu vou trabalhar dentro do campo. Hoje eu vou plantar, hoje eu vou colher, eu preciso colher nessa janela de 2, 3 dias, que está falando que vai ter bastante sol, então eu vou acelerar meu plantio, minha colheita. Mas agora eu preciso criar uma estratégia. O que eu vou fazer no segundo semestre agora de 2024? Cultivo de inverno. O que eu vou fazer? Qual que é a tendência? Aí é previsão de clima. Então ele recebe essa previsão de clima, a gente monitora junto com ele essa tendência e a gente ajuda esse produtor a criar a estratégia que ele vai utilizar. Diante das informações, ele vai atrás dos seus fornecedores, seja de semente, seja de insumo, seja de um fungicida. E, é claro, ele vai escolher a cultura que ele vai,
ali manejar dentro do campo. Recentemente, esses dias, eu estava conversando com um produtor rural que me indagou. Não sei, estou pensando, será que eu vou para o milho segunda safra mesmo, ou eu procuro uma alternativa melhor diante das informações se vai vir laninha ou não? Então, essa previsão de clima ajuda ele criar a estratégia e gerir essa estratégia. Falando de índice de acerto, hoje na Climatempo a gente trabalha com 200 saídas de modelos meteorológicos, a gente fala que é o ensemble, né? Então, dentro desse pacote, a gente, é claro, usa machine learning para compilar os dados e riscar o mapa da previsão, que é aquele que você assiste nos telejornais à noite, sentadinho na sua casa lá, para você saber qual vai ser a previsão do tempo de amanhã. Massa de ar polar. Isso, né? A zona de convergência do Atlântico Sul, ZCIT, todos. Porque não existe só El Niño e Laninha, né? Isso. A gente tem outros sistemas meteorológicos que influenciam ali na previsão do tempo do dia a dia. E a gente acompanha esses fenômenos, né? Tem a famosa frente fria, que vem da região sul, né? Sobe aqui da Argentina, vai subindo, vai passando pelo sul. Ela sempre acompanha uma massa de ar polar. Frentes frias, elas passam o ano todo pelo Brasil. Só que quando a gente está na estação primavera-verão, a gente sente o impacto dessa frente fria é diferente do outono e inverno. Por quê? Porque a gente tem mais incidência de radiação solar, a gente tem uma série de fatores que fazem com que essa frente fria ela chegue a essas regiões nesses períodos diferentes no outono e inverno. Então, assim, o acompanhamento dessas informações meteorológicas, dessas análises meteorológicas é super importante. E o índice de acerto cada vez está melhorando, está ficando cada vez mais refinado. A partir do momento que a gente trabalha com vários modelos matemáticos e com profissionais que têm bastante experiência, mais de 30 anos de casa, que é o caso lá dos meteorologistas da Climatempo, a gente começa a ter uma acurácia melhor na hora que a gente vai fazer a previsão. Os aplicativos que tem no seu celular, seja iPhone ou seja Android, ele já vem de fábrica com aquele aplicativo. Ele não é o aplicativo da Climatempo. O aplicativo da Climatempo, para você acessar ele, você tem que ir na loja do Google Play, baixar esse aplicativo. E aí você vai ter aquelas informações. No site da Climatempo, quando você entra lá e você vai pesquisar a previsão, a gente usa machine learning, modelos que vão auxiliar naquela previsão. Porém, a gente tem um diferencial muito importante lá que ajuda a gente nessa questão dos índices de acertos de previsão, com um nível de acerto de excelência, é que o meteorologista da Climatempo, ele consegue entrar no sistema e fazer ajustes finos, seja na temperatura. Então, a gente ajuda, né, você que vai consultar a informação a ter o melhor refinamento dessa informação. Então, isso é muito importante. Dados, olhar para as imagens de satélite, para radares, fazer toda essa compilação de dados para trazer a melhor informação para vocês. Eu acho que é o mais importante, você ter confiança no trabalho que a gente realiza junto à sociedade, porque é uma prestação de serviço importante, né? Legal, Ângela, você que nos acompanha no nosso podcast, está aí uma aula, né, sobre essa questão do clima-tempo, tanta pergunta, tanto questionamento sobre isso, mas vamos entrar no outro assunto aqui, Ângela, vamos falar sobre a perspectiva da nossa safra, quebra de safra, o produtor que já fez a compra aí para os insumos, os eventos, onde o pessoal está fazendo aí travamento de custo através de barter, né, nessa questão, enfim. Quais são aí as previsões? Qual o cenário geral? Claro que você falava sobre essa questão de previsão, sobre acertar, né? 100%, 90%, mas de uma maneira geral, a grande baliza, talvez para nós, seja realmente o clima-tempo, com toda a sua experiência de anos, né? Claro que todo mundo gostaria de ter com exatidão, né? Mas a gente sabe que isso não é possível muitas vezes, mas com a experiência que o clima-tempo tem. Vamos falar agora nessa segunda parte do nosso bate-papo sobre as perspectivas dessa quebra de safra e o que vai impactar isso também para a próxima safra, o que podemos esperar do fator clima. Vamos lá, a gente está em fevereiro, né? Fevereiro ainda é o auge da estação do verão, então, olhando para esse cenário, a gente começa a observar, por exemplo, aqui no Paraná, a gente vê o sudoeste, oeste do Paraná,
o norte do Paraná, ainda neste mês de fevereiro, tendo pancadas de chuva bastante irregulares e bastante calor. Então, o produtor que ainda está com soja no campo, na fase de enchimento de grão, precisa ficar bastante atento às altas temperaturas e essas chuvas irregulares. O que é a chuva irregular? É aquela pancada de chuva que cai numa área da fazenda e na outra não. E nesse momento, o produtor ele precisa ficar atento, porque às vezes ele precisa fazer uma pulverização. Então, ele tem que se programar para fazer aquela pulverização. Então, na hora que a gente fala para ele, olha, hoje vai ter previsão de pancada irregular em cima de determinados talhões, é aconselhável que você não pulverize ali. Pulverize na área onde não vai passar a chuva. Então, são dados importantíssimos para esse produtor que está nessa região. Mato Grosso do Sul, um estado muito importante na produção agrícola. Fevereiro vai ser um dos fevereiros assim com mais chuva para esse estado. Então, o produtor ali da região de Mato Grosso do Sul também já tem que ficar atento, mas aí com relação à chuva. E calor ainda dentro da média para o mês. Na região do Mato Piba também a gente vê ali já uma tendência de bastante calor para essa região. Então, o produtor, diante dessas informações, ele precisa já se prevenir ali com relação até para a irrigação, porque a umidade do solo, ela fica com deficiência hídrica, né? Ela acaba não, às vezes, suportando o estresse hídrico por longos períodos. É o que a gente viu agora dias atrás. E a gente está vivendo, inclusive, até o dia 10 de fevereiro, uma onda de calor ainda aqui pela região sul, muitas áreas ainda sem expectativa de chuva. Essa onda de calor em parte do oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul dura até o dia 10 de fevereiro. Muita temperatura elevada para essas localidades, não é toda a região sul, mas a faixa oeste. Temperaturas na fronteira próximas até de 40 graus. Então, o produtor que tem no campo soja nessa região vai precisar ter uma outra aplicação dentro do seu manejo, procurar outra solução, porque essa deficiência hídrica vai prejudicar nesse momento. Agora, vamos falar um pouco da tendência para o segundo semestre? O que você acha? Isso é importantíssimo. O produtor agora está de olho nos cultivos de inverno. Perfeito, né? perfeito. O que eu vou fazer? Porque uns já adiantaram o plantio da soja, alguns já finalizaram a colheita. Eu estava vindo para cá, de Londrina para cá, para o Show Rural Copavel, e eu reparei na estrada que muitas áreas já estavam completamente colhidas. Exato. Mas tem muito produtor por aí que ainda está com soja no campo, né? Bastante. E ele usou essa janela já para querer sair dessa fase, né, mais crítica. Mas o El Niño não está dando chance para esse produtor pensar. Mas vamos lá. Hoje aqui no Show Rural Copavel a gente fez uma palestra a respeito do clima. E aí a gente trouxe informações importantes. O El Niño, ele está agora no momento que ele é forte, mas ele já está dando sinais de perder intensidade. Então, a partir agora dessa segunda quinzena de fevereiro, caminhamos para março, a tendência é que esse El Niño vá perdendo intensidade. Os modelos, né, que a gente olha para ver essa tendência de clima estão apontando que a gente vai entrar no período de neutralidade lá para maio. A gente vai passar por um pequeno período de neutralidade e aí a tendência que a gente olha hoje indica que lá para o trimestre de junho, julho e agosto se caracterize uma laninha. Tudo está indicando que a laninha vem de volta para esse produtor rural para o segundo semestre. E aí, sem trégua para o produtor. Não tem um minuto de sossego, né? A gente fica preocupado lá na Climatempo, porque a gente acompanha o produtor rural, a gente sabe que o produtor tem um papel muito importante na produção, né, agrícola, na produção do alimento, né, não só para o Brasil, mas para outros países. Então, a gente sabe que o produtor precisa se antecipar para saber o que ele vai encarar no segundo semestre. Então, diante dessa informação, o produtor já pode, né, buscar uma estratégia, um planejamento diferenciado para os cultivos de inverno, porque
aqui no Paraná, a expectativa é para o plantio do trigo aumentar. Legal. Ângela, bacana as suas informações, quero agradecer a sua participação aqui. E diante disso aí, ficou muito claro que o produtor ele precisa estar atento, buscando de perto realmente informações sobre essa questão. Na questão do clima-tempo, existe programas, aplicativos, planos que dão acesso a ele acompanhar muito mais de perto? Por quê? Hoje você fala que é preciso ter investimento em tecnologia, isso é algo fato, onde o produtor ele vai plantar dentro da mesma área e ele vai ter mais produtividade, ou seja, não vai abrir espaços para plantar, mas dentro da mesma área ele aumenta. A gente vê que o nosso agronegócio ele vem crescendo a média de produtividade ano a ano, e isso está muito relacionado ao investimento em tecnologia. E quando se fala muitas vezes em tecnologia, também nesses aplicativos, o que gera para ele um acesso de informações, porque com certeza o Climatempo é uma empresa, ele precisa de investimento, ele tem toda uma estrutura operacional para isso. Existe, claro, essas informações, não sei se eu estou certo aqui, básicas de uma maneira em geral, mas existe também informações mais precisas de um investimento que ele pode fazer para que ele possa ter essa visão mais ampla e dessa forma poder se planejar melhor? Sim, temos. É muito importante isso que você pontuou. Lá na Climatempo, nós temos um programa que, na verdade, é uma plataforma, chama Sistema de Alerta Climatempo, que é o SMAC, Sistema de Monitoramento e Alerta Climatempo. Então, esse produtor rural, ele pode adquirir esse sistema. Ele vai ter ali todas as informações que ele precisa para plantio, para colheita, para pulverização. Ele tem o acompanhamento do meteorologista, que vai poder ajudar ele nestas informações. A gente também tem a consultoria Climatempo. A gente leva as palestras do meteorologista especializado em agro para estar indo num dia de campo ou lá na cooperativa para falar com todos os cooperados, trazendo essas informações para gerir melhor a sua estratégia e o seu planejamento para a segunda safra agora que vai começar. Então, temos sim essa consultoria, temos o sistema de monitoramento elétrico Climatempo que vai ajudar você a controlar melhor o seu plantio, a sua colheita, saber o horário bom de pulverizar, a hora que você entra com o manejo correto dentro do campo. Para você acessar esses profissionais da Climatempo, é só você entrar lá no www.climatempo.com.br, você vai encontrar lá na barra superior esquerda uma setinha, você clica lá, ele vai abrir para você lá produtos, e quando você clicar em produtos, ele vai te direcionar para a página, lá vai estar lá, fale com o consultor. Ao clicar lá, imediatamente o consultor já entra em contato com você para ver da melhor forma como ele pode te ajudar nessa estratégia hoje, porque não existe avanço sem estratégia e sem planejamento correto. Legal, Ângela, obrigado pela sua participação conosco, foi um prazer falar com você, aprendi mais ainda sobre essa questão de clima, de tempo, né? Acho que muita gente tinha essa dúvida, né? O que é clima, o que é tempo, né? Claro, a gente poder aprender sempre com os profissionais aí da área é muito bacana. Obrigado pela sua participação, viu? Prazer em ter você aqui no Rally Mulheres do Agro. Eu que agradeço, sucesso para o Rally Mulheres do Agro e espero voltar sempre para ajudar vocês e colaborar com mais informações ao longo aí desse ano todo. Aí tem muita safra para a gente ver acontecer. Para cima, Brasil. Legal, e a gente sabe, o agro é a locomotiva desse país, né? E ter informações para ajudar o produtor ou a produtora é uma missão que a gente tem. É isso, pessoal. Grande abraço a você. A gente encerra os nossos trabalhos no terceiro dia do Show Rural Copavel. A gente promete voltar amanhã com mais podcast, com mais informação a todos vocês. Grande abraço, Ângela, para você. Grande abraço, pessoal. Rally Mulheres do Agro, em parceria com a Revista Agrícola, sempre procurando colher o melhor do campo. Grande abraço, pessoal, e até amanhã. Tchau. Eu também quero ir. Deixei saudades da família guerreira. Estou voltando, sou brasileira. Deixei saudades da família guerreira. Estou voltando.